Amém. Então a gente vai voltar a falar sobre as linhas, só para a gente pegar um ponto dessa linha que é muito importante. Lembrando o modelo de agricultura que a gente utiliza para a gente entender o nosso processo de crescimento espiritual. Então a gente tem uma parábola, a gente vai revisar aquela palestra que não foi gravada, porque a gente precisa pegar um ponto chave ali, que são as duas fontes de informações, para a gente trabalhar mais em cima disso, tá? Então, quando a gente visualiza o nosso processo de crescimento espiritual, Deus usa isso através de coisas simples que a gente pode entender. E esses processos simples é um modelo de agricultura. Se eu for para Apocalipse 14, lá você tem Jesus que ele vem, o anjo vem com o quê? Com uma foice, como está ilustrado aqui, não é isso? Foice por quê? Porque está usando o modelo da agricultura. Ele vai colher as pessoas que estão prontas espiritualmente para entrar no celeiro celestial, ok? Então a gente vê que isso é ilustrado com um processo de arar, um processo da... Depois recebe-se a chuva temporã, a chuva serôdia, e vem a colheita, ok? Tem esse processo que acontece para uma planta crescer. Se ara a terra, antes era uma terra totalmente bagunçada, você tem que fazer o processo de arar, remover os espinhos, é plantada a semente, essa semente recebe a chuva temporã, a chuva serôdia e é colhida. Só nisso daqui já é claro dizer, o que é a chuva serôdia? É uma experiência que você sai gritando e falando em línguas ou alguma coisa louca? Não. Chuva serôdia é o quê? É o conhecimento da palavra. O que a chuva faz no natural? Ela faz a planta crescer. O que te faz crescer espiritualmente? Conhecimento da palavra de Deus. Então a chuva temporã, a chuva serôdia, só nessa parábola você consegue visualizar, que é o símbolo do quê? De uma mensagem, do aumento de conhecimento que você tem, que te prepara para o quê? Para ser ceifado, tá? Então quando a gente tem conhecimento que essa parábola natural está ilustrando algo espiritual, a gente começa a fazer aplicações sobre isso. E a gente já viu que existem chamados para 3 grupos, né? A gente viu sobre isso. Tem um primeiro grupo que vai repetir esse mesmo padrão aqui. Essa pessoa também vai receber o arar, essa pessoa também vai receber a chuva temporã, essa pessoa também vai receber a chuva serôdia, essa pessoa também vai ser colhida, ok? E os marcos que a gente coloca para isso daqui são 1989, quando começa o processo de arar, até 11 de setembro de 2001, ok? Isso daqui seria o decreto dominical, quando começa a cair a chuva serôdia. A gente sabe que no decreto dominical que cai a chuva serôdia se avoluma até um alto clamor, até o fechamento da porta da graça, onde nós somos ceifados. E aí cai as 7 pragas, e aí vem a segunda vinda de Cristo, ok? Daqui é a delineação que a gente consegue visualizar do grande conflito, 11 de setembro, tá? Quando a gente vê o primeiro grupo é chamado, assim como os discípulos foram o primeiro grupo que foi chamado. Esse primeiro grupo que foi chamado passou por um trabalho perto ali junto com Cristo. E eles passaram por todas essas partes. Na nossa história a gente ilustra aí como sendo 1989, 11 de setembro. A gente tem o símbolo da decreto dominical, onde marca o início da chuva serôdia de 2014, por uma série de fatores. A gente recomendou assistir o vídeo do Parminder de 3 horas. Assiste 1 hora, depois assiste o resto no outro dia. São 2 partes do vídeo, mas está tudo junto em um lá. O título é 2012, né? A predição que o Parminder fez lá é muito interessante como ele coloca 2014 ali no marco, ok? Depois a gente tem a chuva serôdia, a gente tem 2019, ontem, 9 de novembro, é onde foi a ceifa, ok? E aí a gente entra, tá nesse período até o símbolo da segunda vinda de Cristo, que é o quê? Pânium, ok? Então, mais uma vez, a gente vai ver Cristo voltar aqui? Não, Cristo só volta uma vez, tá? Da mesma forma, Miguel não se levanta do santuário celestial aqui. Que a intercessão não acaba ontem. Ok? Esse daqui é o marco que simboliza o quê? A colheita, tá? Isso está simbolizando esses marcos aqui, esse fractal. Essa linha grande, esses 5 marcos principais, eles são simbolizados aqui embaixo. Mas a gente sabe,
E olha só, talvez esse método que eu vou tentar construir agora vai ter até mais fácil que a última vez que a gente falou sobre isso. Que na história de Jesus, os 12 discípulos, onde que se encontra a cruz aqui nessa história? É aqui em Ráfia, né? Ontem, 9 de novembro. Aqui é o marco da cruz na história dos discípulos. É aqui onde eles são testados, não é isso? Eles fogem e tal, e aí passa 40 dias com Jesus. O que acontece depois? Fica 10 dias no cenáculo, resolvendo tudo ali, e aí o que acontece? Pentecostes, o evangelho vai para onde? Volta para a igreja, ok? É a mesma dinâmica ali, Mateus 22, é a parábola das bodas. Tem os primeiros servos, os discípulos. Depois manda outros servos. E esses outros servos, eles vão de que período a que período? Do Pentecostes até quando? Até quando, vai lá em Mateus 22, até quando matam um dos servos, né? Quando fala bem assim, mataram um dos servos, aí o rei ficou louco, encolerizou o rei, né? Ele ficou nervoso. E aí o que ele manda depois que matam o servo? Quando que mata o servo? No ano 34. E o que acontece no ano 34 na história dos judeus? É quando o evangelho sai da igreja e vai para o mundo. É no decreto dominical que a gente para de fazer o evangelismo no adventismo e o evangelho vai para onde? Vai para o mundo. Então o marco do decreto dominical é o símbolo do apedrejamento de Estevão. E é aqui que acaba o fim da graça para o povo judeu, no ano 34. É no decreto dominical que acaba o fim da graça para o povo do advento. Estou muito rápido? Tá seguindo? Então, os discípulos são provados aqui, é a colheita deles. Quando que o evangelho volta para a igreja? Quando tem o derramamento do Espírito Santo. E isso, para os próximos grupos, seria pânio. E aqui que a gente leva o evangelho para a igreja e aqui que a gente vai fazer a colheita da igreja. Estão seguindo comigo? Então, aqui em pânio é quando, na linha de Cristo, é simbolizado como Pentecostes. Aqui é a cruz, 40 dias com Jesus, mais 10 Pentecostes. Aí o evangelho volta para a igreja. Esse seria o segundo grupo, ok? Agora, aí que entra as implicações dessa parábola. Isso é uma parábola, mais uma vez. Pensa sobre isso. Se a gente está colhendo uma planta, quer dizer que essa planta o quê? Ela teve que ter sido uma semente que foi plantada, que cresceu, recebeu a chuva temporânea e ser hoje. Eu não posso sempre, vou pegar que eu comprei no supermercado. Mesmo se eu comprar no supermercado, essa planta passou por um processo de crescimento, ok? E é isso que a gente visualiza. Assim como tem a parábola dos trabalhadores, em cada hora um grupo é chamado, a gente vê que em cada dispensação um grupo é chamado. Então essas dispensações, por mais que a gente só leva a mensagem aqui para eles, a gente já leva acolhendo eles, o que esse grupo teve que passar? Por um processo de arar, eles tiveram que receber a sua chuva temporã. Lembra que é uma planta, não é isso? Eles tiveram que receber a sua chuva serôdia para então a gente fazer o quê? Colher. Conseguiram visualizar? Depois do ano 34, o evangelho vai para o mundo, não é isso? Acabou o tempo de graça para os judeus. Depois do decreto dominical, o que acontece? Acabou o tempo de graça para o adventismo. O tempo de graça que a gente diz no seguinte, acabou a oportunidade de entrar, ok? Então, para onde a gente leva o evangelho? Para o mundo. Então, eu vou colocar aqui, o que a gente vai falar para o mundo? A gente vai dar o alto clamor para o mundo. E o alto clamor para o mundo é o quê? Sai dela, povo meu. O que é isso? É uma colheita. Isso é Apocalipse 18, verso 4. A gente pega uma foice e fala, sai. Você corta e tira eles junto para você. Esse alto clamor é a colheita que a gente vai dar para o mundo. Mais uma vez, se a gente vai colher o mundo, qual é a implicância disso? É aí que entra todo o ponto que a gente fez nessa introdução aqui. Para a gente ter colhido o mundo, a gente colheu uma planta. Alguém tem que ter arado o caminho. Alguém tem que ter derramado a chuva. Eles tiveram que receber a chuva serôdia de alguma forma. O ponto é, o que Jesus disse para os discípulos em Mateus 5? Ou Mateus 10? Mateus 10. Não vá ao caminho dos samaritanos. Não era para eles fazer evangelismo público. Vá buscar as ovelhas perdidas na casa de Israel. Por que Jesus fala isso? Porque a porta da graça dele estava para se fechar naquela geração. Então o foco era neles e não era para fazer evangelismo público. Oi?
Eu acho que é Mateus 10, verso 1 a 6, tá? Então a gente entende que nós não temos que fazer agora evangelismo público, que a gente entrou na nossa linha de reforma, e no decreto dominical só que a gente leva a mensagem para eles. Se é só no decreto dominical que a gente leva a mensagem para eles, alguém está dando para eles a mensagem da chuva temporã e a mensagem da chuva serôdia, que não somos nós. De alguma forma, eles estão sendo arados, recebem a chuva temporã e a serôdia. E aí que entra o ponto. Aí que entra o ponto-chave. Nós aqui temos uma fonte de informação confiável. Eles aqui também têm que ter o quê? Uma fonte de informação confiável. Então aqui seriam os sacerdotes, ou na linha de Cristo, os discípulos. Obrigado. Ou os mileritas, na linha dos mileritas. Aqui é o que a gente entende como os levitas. Ou na linha de Cristo é o quê? Quando o evangelho volta para a igreja, não é isso? Ou nos mileritas, os protestantes. E aqui é os que a gente chama de netineus. Ou, na linha de Cristo, os gentios. Então, quando a gente olha para essa linha, a gente tem que entender. O mundo, lá fora, eles vão ser colhidos aqui. Isso quer dizer que eles já vão chegar aqui de uma forma que a gente só vai chamar. Sai dela, povo. Povo de quem? Povo meu. Então, eles são o povo de Deus que estão em Babilônia. E essas pessoas estão ouvindo aqui. Ou uma fonte... As pessoas que vão aceitar vão estar ouvindo o quê? Uma fonte correta de informação. Porque eles receberam a chuva. Eles têm que ter ouvido de uma fonte segura. Ok? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que que tem duas fontes de informação. Ok? Ali os netineus são netineus, gentios, samaritanos, trabalhadores da hora. Exatamente. Edom, a minha mão, trabalhadores da hora undécima, que mais você falou? Gentios, samaritanos, ok? Então, eles têm que estar ouvindo duas fontes de informação, tá? Nessa história aqui, tá? Assim como a gente teve na nossa história do Ará duas fontes de informação, a gente podia ouvir a voz do mensageiro de Deus, ou podia o quê? Ouvir outra voz. Aqui eles também têm que ter duas. Aliás, o que é o Evangelho Eterno? Dois grupos de pessoas. São dois grupos de pessoas. Quer dizer que cada um tem um quê? Tem uma fonte para ouvir. Uma verdadeira e uma falsa. Então, se a falsa tem 30 falsas, eu não quero saber. Eu quero saber que existe uma falsa e uma verdadeira. São duas fontes. Uma fonte te leva para a vida, uma fonte te leva para a morte. Então, tem duas fontes de informação. Uma falsa e uma verdadeira. Deus não ia deixar o povo dele sem uma fonte. Sem uma fonte, exatamente. Como é que a gente vai colher eles aqui? Eles estão bebendo tudo de fonte errada. Então a gente tem que visualizar que eles estão ouvindo alguma coisa que é verdade e pertinente. É 100% puro? Não é isso que eu estou argumentando. Eu estou argumentando aqui o ponto teste deles. Qual é o ponto teste do mundo? Vai ser o decreto dominical, não é isso? Em relação a isso daqui, tem alguém que está fazendo o quê? Está dando alimento de vida e tem alguém que está dando alimento de morte. Vocês conseguem visualizar isso? Porque a gente vai colher eles num período de quê? De teste. Esse teste é o teste do decreto dominical, como quer que ele se pareça, que é a união de igreja e Estado. Oi? Já tem que estar preparado, porque aqui eles vão o quê? Decidir. Eles vão ouvir, aceitar ou vão ouvir e tomar a decisão. Então assim, eles têm que estar ouvindo uma fonte de informação que é relativa ao teste deles, que já está dizendo o quê? Qual é o posicionamento correto. E nisso que a gente visualiza é que existem duas fontes de informação. E o que a gente diz é que isso são fontes de informações externas, porque não somos nós. A gente não está levando o evangelho para eles. Oi? Nós estamos escondidos. A gente está escondido. Por quê? Porque se a gente tivesse com essa mentalidade aqui para levar o evangelho para eles, a gente iria machucar eles. Então Deus tem que nos esconder para proteger os netineus, né? Porque a gente tinha visões muito erradas e ainda temos visões a trocar. Né? Mais uma vez, nós estamos aqui dessa vez, né? Hoje. Então, a gente tem muito a desaprender da cruz até o Pentecostes. A gente tem muito a desaprender. Muito a aprender antes de levar a mensagem para a igreja ainda. Para depois levar o evangelho para o mundo. Então tá, duas fontes de informação. O que a gente marca isso?
externamente sendo a CNN. É ao contrário, né? Mas vai. E a Fox News. Eles são um símbolo que representam uma fonte liberal e uma fonte conservadora. Daniel, ambos são imorais. Daniel, ambos são ruins. Muita imoralidade, mentira e várias coisas. Ciro foi ungido de quem? Ungido de Deus. É um pagão, idólatra, imoral, ok? Só que ninguém se importa com isso. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que é ungido de Deus. Então ninguém está chateado com o Assuero de Esté, o que quer que ele seja, ele é o rei bom. Né? Então a gente precisa visualizar que quando a gente fala que a CNN é uma fonte de informação confiável para os netineus, para o mundo, é por quê? Porque na perspectiva profética, no ponto de teste que eles vão passar, quem é que está atacando a união de igreja com o Estado? Quem é que está atacando a questão do decreto dominical, que é a imagem da besta, que causa o quê? A união de igreja mais Estado. Quem é que está fazendo isso? É a CNN. Quem é que está dizendo que o Estado tem que reconhecer a Deus? Ok? Você consegue ver que é a Fox. Então, esses são os dois símbolos, os dois extremos de fontes de informação externas que estão no mundo atualmente. E as pessoas têm a tendência de chamar isso tudo de ruim. Então agora eu imagino que todo mundo está confortável porque é CNN e Fox. Mas a gente pode ir mais longe e aplicar isso para o Brasil. Quem é a fonte de informação conservadora que a gente vê no Brasil? Vamos listar alguns nomes. Rede Record, SBT. A Band, não sei se é. Vamos botar Record e SBT aqui, ok? Suficientemente. Rede Record, Edir Macedo, não sei se vocês sabem, mas ele comprou a Rede Record no dia 9 de novembro de 1989. Comprou. Comprou. A gente foi pesquisar essa internet, é muito interessante. Ele comprou a Rede Record de televisão no dia 9 de novembro de 1989, dia da queda do Muro de Berlim. Okay? É exatamente 30 anos atrás de um dia. E não só isso, quem é Edir Macedo? Dono da Igreja Universal, uma grande igreja protestante, a qual o senhor Bolsonaro é ungido lá, né? Naquela, né? Exatamente, naquela região. Então tá. Então você consegue dizer que esses são canais conservadores. É a Record que passa novela bonita de, né? De Noé, de Moisés, novelas cristãs e tudo mais. São os morais da sociedade, né? SBT também, sempre ali. Quem são os malvados? A Globo. Globo lixo, não é isso que a gente fala? Patifes. Então, Globo lixo, Folha de São Paulo. A gente tem aqui UOL, Intercept, Fox, falei errado. UOL, Intercept, CNN Brasil. Eu tô meio a batalha isso no CNN Brasil, por quê? Porque os investidores da CNN Brasil, eles são bem apoiadores de Bolsonaro. Então, não sei, tem até uma CNN no Oriente Médio, se não me engano, que está tendo um problema com a CNN internacional. Não tenho certeza sobre todas as informações. Então, assim, eu estou meio com o pé para trás para a CNN. Eles nem começaram ainda. E eles contrataram aquele... Não, isso é um julgamento. Aquele apresentador que foi demitido da Globo por causa de atitudes racistas, né? Mas, enfim, não que isso diga qual vai ser a pauta deles aqui no Brasil. De qualquer forma, você tem a Globo, Folha de São Paulo, BBC... É bem interessante também o ponto que a BBC está levantando. BBC Brasil, Intercept, The Guardian Internacional, né? A gente está falando mais daqui. Intercept daqui. Tem Intercept Brasil. Então tá. Então quando a gente fala sobre isso, aí a pessoa já está caindo da cadeira quando ouve isso. Porque Daniel está dizendo que a Globo é uma fonte confiável de informação. Como assim? Olha as imoralidades. Primeiro beijo gay na TV. Então assim, a gente tem calma. Se você está ouvindo isso, vamos trabalhar. A gente vai ver através da palestra como que a gente precisa de olhar pela perspectiva correta. A gente não está olhando aqui os ídolos que Ciro adorava. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente não quer saber se ele casava com não sei quantas mulheres. Ele foi ungido de Deus. Por quê? Porque ele cumpriu um propósito profético. Então,
vamos segurar, perdeu minha moral porque falou que a Globo é boa. Ninguém aqui tá querendo defender partido, ninguém aqui tá querendo fazer esse tipo de coisa. A gente quer ver o quê? A perspectiva profética. Se você olha com os óculos proféticos, você visualiza aquele que está lutando contra a igreja com o Estado e aquele que está querendo unir a religião ao Estado. E a união de igreja e Estado é o grande teste para o mundo que vai decidir a vida eterna. Então, por mais que tenha uma aparência de moral, calma aí, a gente vai ver, tá? Então, isso daqui colocado, estabelecido, a gente vai ir para Primeiros Escritos, página 277. Agora que a gente vai começar a desenvolver mais em relação ao fato da gente ver o trabalho no fim do mundo, como é a questão do decreto dominical, como que isso se é visualizado. A minha garrafa acho que tá aqui. Tá minha bolsa. Você tem como pegar ali pra mim? Se ela tiver um pouco de água, não sei. Você tem? 277. Primeiros Escritos 277. Eu acho. Já vejo aqui. É do alto clamor. Obrigado, tá? Vamos ler aí. Alguém pode ler para mim, em voz alta, por favor? Uma voz potente, o parágrafo 1. Vi anjos no céu, indo apressadamente de um lado para o outro, descendo à terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então o poderoso anjo comissionando para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo, e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e, descendo ele, a terra foi iluminada com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte. Ao clamar ele poderosamente, com grande voz, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada dos demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e descartável. Apocalipse 18:2. Qual que é a passagem? 277.1, Primeiros Escritos. Está no meio do parágrafo, A mensagem da queda da Babilônia, conforme dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar na igreja desde 1844. A obra deste anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar o volume de um alto clamor. E o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve deve enfrentar. Então tá, olha aqui. Ponto importante que fala. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com menção adicional das corrupções que têm estado a entrar na igreja desde 1844. Então, 1844, o que acontece? Eles estão mentindo, chegando, se prostituindo? Não, eles rejeitam o quê? Eles rejeitam a mensagem profética. E a partir dali continua o quê? Caindo mais e mais e entrar mais corrupção na igreja. A questão é, o que são essas corrupções? Isso quer dizer que estão mentindo mais? Quer dizer que estão pecando mais? Qual é o ponto que está trazendo? Então a gente tem que traçar a igreja de quem? Para a gente entender o anjo de Apocalipse 18, o que acontece? Fala bem assim, o anjo, fala bem assim, caiu Babilônia. Qual é essa mensagem? Isso é Apocalipse 14, verso 8, não é isso? Apocalipse 14, verso 8 fala, caiu Babilônia. Essa é a segunda mensagem angélica que chegou em 1844. E aí, isso vai ser repetido no nosso tempo, não é isso? Então, no nosso tempo, o que acontece? Apocalipse 18, verso 2, caiu Babilônia. Mas aqui é quando o quê?
se completou completamente, ótimo. Completamente caiu Babilônia, ok? Então, desde 1844, corrupção tem o quê? Aumentado. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que traçar essa história. E é essa história que você tem que ir no vídeo da Tess, chamado Donald Trump, um homem para seu tempo, ok? Tess Lambert. E ela traça. E a gente tem visto cada vez mais qual é esse processo. Qual é toda a dinâmica, para a gente botar uma linha bem simples? Qual é o problema que eles tiveram que resolver aqui em 1861? Escravidão. Quem é que estava defendendo a escravidão? O Sul, protestantes. As igrejas, com seu zelo religioso, estavam usando a Bíblia para defender o quê? Escravidão. E o que Hermite diz que foi a Guerra Civil que começou em 61? Juízo de Deus por quê? Porque os corpos religiosos estavam se envolvendo nisso daí. Deus está virado com a nação. Então o motivo do juízo de Deus é contra o quê? A escravidão que as igrejas defendiam. Você chega aqui mais para frente, você tem o movimento dos direitos civis. Né? Abole a escravidão, mas aí o quê? Iguais, mas separados. Então, uma porta para o negro, uma porta para o branco. Um ônibus para o negro, um ônibus para o branco. Toda essa divisão que acontece. E aí você tem o quê? Um problema de segregação. Racismo. O que Jerry Falwell e outras pessoas fazem? Eles montam lá no Sul uma universidade. Qual é o nome da universidade? Liberty University. Para o quê? Para tentar nas universidades próprias cristãs deles fazer o quê? Segregação. E aí o que o governo começa a fazer? Ah, você quer segregar? Então vocês não vão ter isenção de impostos mais. Eles começam a ficar irritados e tem todo esse problema. E você começa a ver a bancada religiosa, os religiosos, líderes religiosos se juntando mais e mais para o quê? Para a política, ok? Porque eles têm que ter influência na política. Alguém tem um ano aqui para isso? Oi? Isso. Aí eles criam a maioria moral. Vou botar 1890. Queriam impor a moral Ok. da maioria da minoria. E aí o que eles criam? 1900... Isso daqui não é aqui, tá? Quando eu falei Jerry Falwell das universidades, é mais pra frente. E aí depois eles criam em 1979 a maioria moral. Não coloquei aqui ainda o quê? O movimento feminista, né? Quem é que luta contra o movimento feminista? Também, mais uma vez, as igrejas, ok? Então, quando você traz a corrupção moral das igrejas, você consegue ver que o que eles querem fazer mais e mais? É o direito religioso deles de ter escravos, é o direito religioso deles de o quê? De separar, de segregar. Falava assim, não, negro não pode casar com branco. A pessoa tinha que lutar para ter direito a voto. Mais uma vez, em relação ao feminismo, a mulher tem que ser o quê? Submissa. Então você consegue ver que cada vez mais, quem está tentando trazer a união de igreja com o Estado? São as igrejas protestantes. Então quando você traça o pecado de Babilônia da segunda mensagem angélica, que chega aqui, e depois, no nosso tempo, é no decreto dominical, qual é o pecado que a gente está traçando? É a união de igreja com o Estado, que eles estão querendo forçar a moralidade deles através do Estado. Tá visualizando? Aqui a maioria moral, eles querem forçar a moralidade da maioria na minoria. Então eles acreditam que estão defendendo a bandeira da verdade quando eles proíbem o casamento homossexual. Não deve ter casamento homossexual. Por quê? Porque Deus não gosta. Então Deus não gosta, eles têm que forçar isso nas pessoas. Então é isso que a gente continua vendo cada vez mais. Eu sempre achava que a imagem da besta estava mais relacionada com o catolicismo. Exato. Na verdade está relacionada com o protestantismo. Exato. Isso é uma imagem, uma cópia do que o papado fez. Então às vezes eu falo isso, as pessoas ficam em choque. Papa não passa decreto dominical na nossa geração. Eu falei, é só ler o Grande Conflito com calma. Quem é que faz isso? São as igrejas protestantes dos Estados Unidos. Só ler o Grande Conflito. É plain reading, assim, é simples, a leitura simples. É simples, né? Imagem da besta. É a imagem da besta. Não é a besta, é uma cópia da besta. Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender isso, porque quando a gente traça os pontos da igreja protestante, como ela tem se juntado com o Estado para fazer essa união, que é o teste final, onde as pessoas vão decidir a sua eternidade, a gente precisa traçar o que eles têm feito. Isso é o aumento das corrupções que tem entrado
na igreja, tá? Então, quando a gente tem isso em mente, a gente viu um vídeo ontem, foi ontem que a gente viu, Jerry Falwell, que chega numa crise de 11 de setembro, e quem foi a culpa do 11 de setembro? Dos que defendem o aborto, dos homossexuais, das feministas, porque tirou Deus das escolas. Quais mais? Tirou Deus do governo, os seculares, os pagãos. Ele fala bem assim, eu aponto o dedo na cara de vocês e vocês têm culpa disso. Então não é porque os Estados Unidos invadiu e se meteu em coisas no Oriente Médio que não era para se meter, e logo eles tiveram uma dessa. É por causa dessas pessoas que lutam por causas sociais. Então vocês conseguem ver como que a visão protestante tem caído desde que eles rejeitaram a mensagem aqui atrás. Okay? Eles pararam de ser protestantes, porque protestavam... O que os protestantes protestavam nos 1260 anos? Eles protestavam contra a igreja-estado. Não era a igreja romana que, junto com o poder do Estado, simplesmente o quê? Perseguia aqueles que eram contra. E agora eles estão o quê? Fazendo a cópia disso daí. Eles estão fazendo a imagem dessa perseguição. Ok? Então, quando a gente vê essa dinâmica, as implicâncias começam a ser diferentes. Então caiu aqui Babilônia, mas vai se tornar completo aqui mais para frente. Vamos ler outra citação. Grande conflito. Grande conflito 389. 389.2. Grande conflito 389.2. Isso, a imagem é como uma cópia. Eu nunca tinha lido por essa perspectiva. A imagem da besta é como uma cópia da besta. Por exemplo, Exato. o espelho é a tua imagem refletida, não é você. É a sua imagem. É uma cópia sua. Exato. Por exemplo, a estátua de Nabucodonosor é a imagem de Nabucodonosor. Você adora a estátua, mas na verdade você está adorando a quem? Nabucodonosor. Mas você não precisa virar para Nabucodonosor, você só vira para a estátua. Então, ao você aceitar essa imagem que o protestantismo está fazendo, você está rendendo uma homenagem a quem? Ao papado. Entendeu? Você não precisa virar para o papado para adorar ele. Você não precisa virar para Nabucodonosor, você só vira para a estátua de ouro. Hã? Ao papado dos 1260. Ao papado dos 1260, que é a besta. É porque, na É verdade, a cópia da besta. as igrejas protestantes, elas abriram as portas, né, para o catolicismo. Então, tudo entrou dentro delas, né? Então, na verdade... Elas são filhas do... São filhas, então não deixa de ser, né? Mas o importante é que quem vai trazer a imagem da besta Não. vai ser o ponto. 389, isso. 389. Hã? Quem vai trazer a imagem da besta não vai ser o papai. Não, até porque a gente vê pelas linhas, por isso que como é importante, né? A gente vê as agulhas, como a Tess fala. Tu vai traçando a linha. Uhum. Não, claro que não. Ok. Vamos lá. De que não ia... Não, que é uma imagem, não é o papado, né? Não é uma imagem, não é o papado, é a imagem. Só isso? Não É sempre. que a gente, eu não sei, a gente acreditava que a imagem da besta era a união igreja e Estado, e pronto. Era Eu o que eu pensei isso acreditava. esses dias quando eu estava Não, que era vendo os o vídeos da Té, eu estava vendo, não se fala em papado, só se fala nas igrejas protestantes. Exato. Me veio claro, Mas ela não Mas é aqui, vídeo dela, né? Mas uma coisa que começou a ficar... Uhum. Uma coisa que começou a chamar a atenção foi quando a gente começou a ver essas duas fontes de informação. E como o conservadorismo é contra o meio ambiente e a gente tem que ele apoiar por conta das outras linhas, e o Papa, ele tá a favor do meio ambiente, ele tá a Uhum. favor dessa... Você vê como a contrafação anda muito próximo com a verdade, né? Aí a gente fala, mas e ele? Exatamente. Ele deveria estar contra, tipo, mas ele tá qualquer coisa. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14 foi primeiramente pregada no verão de 1844. Parágrafo 2, 389.2. E teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram, então, uma queda moral, em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Então, por que teve uma queda moral? Porque eles rejeitaram o quê? A luz da mensagem do advento, a mensagem profética.
Mas essa queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, elas têm caído mais e mais. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que todas as nações dão a beber do vinho da ira da prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. O espírito de conformação com o mundo e indiferença às probantes verdades para o nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante, em todos os países da cristandade. E essas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. Então o que eu quero que a gente visualize é que o espírito de conformação com o mundo e indiferença às probantes verdades para o nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante. O que eu quero que a gente visualize aqui é o seguinte. Quais são as verdades testes aqui mencionadas? Em inglês fala, em português fala probantes verdades, né? Em inglês fala testing truths. Verdades de teste, né? Que provam a gente, tá? Correta a tradução. Quais são essas verdades? Mais uma vez, vamos olhar para a nossa linha. Quando que a gente vai levar, eles vão passar por esse grande teste no decreto dominical? Eles vão passar por um teste do quê? Da união de igreja e o Estado. E quando a gente vê essa situação, como que você visualiza se a pessoa está passando ou não no teste? Você tem que olhar pela perspectiva o quê? Pela perspectiva correta. A perspectiva correta é se eles estão unindo ou se separando do Estado. Ok? Isso é o que vai decidir aqui no final, nesse último grande teste. Então, quando a gente olha, essas verdades testes, que é a união de igreja com o Estado, eles estão com indiferença a essas verdades. E por isso a gente consegue visualizar que eles estão com o espírito de conformidade com o mundo. Ok? Aí agora que eu quero que a gente visualiza, o que parece essa conformidade com o mundo? Como que se parece essa conformidade com o mundo das igrejas protestantes? Será que é o mundanismo entrando? É a bateria que está na igreja? Será que é porque a música está ruim? Porque a roupa está... A gente achava que era isso. Tá isso, exatamente. Então eu quero que a gente olhe com o quê? Com perspectivas proféticas. Como que o mundanismo tem entrado na igreja? Com o quê? Perspectivas proféticas. Não é a bateria, não é a roupa que está curta, não é isso. Quero que a gente olhe com os olhos proféticos o que significa o mundo entrar na igreja, ok? Então se a gente olha na perspectiva do decreto dominical, isso seria o quê? Mundanismo seria você se aliar com o quê? Com o Estado. Porque é isso que vai fazer você falhar nesse teste aqui. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente vê que tem dois grupos. Aqueles que forçam a igreja com o Estado e aqueles que lutam contra isso. Quem é que está lutando contra isso? São os liberais, não é? E quem é que estão indo a favor disso, de juntar a igreja com o Estado? Os conservadores. Então, a gente começa a ver que tem esses dois grupos, ok? E é interessante como que nos últimos tempos, como que tem polarizado muito aquelas pessoas que mais e mais se identificam como os conservadores e os liberais. A gente consegue ver isso de forma mais clara. Mundanismo é se conformar com o mundo. E o oposto disso, obviamente, seria o quê? Não se conformar com o mundo. Mas o oposto disso seria o quê? Aceitar as verdades testes. Vou repetir aqui comigo. Se o mundanismo é você rejeitar as verdades, não é isso? Você é um mundano, é porque você é o quê? Está rejeitando as verdades. Não é essa a conclusão que a gente chegou no parágrafo? Eles estão se conformando com o mundo porque eles estão indiferentes às verdades probantes. Então, o mundanismo quer dizer que eles estão o quê? Rejeitando as verdades. Qual é a verdade? A verdade que tem que haver o quê? Uma separação da igreja com o Estado. Então a gente consegue visualizar nesse ponto. Os liberais não estão se conformando com o mundo. Essas pessoas que são considerados liberais, os globo lixo, essas pessoas não estão se conformando com o mundo. Eu quero que a gente visualize na perspectiva correta. E eles não são mundanos. Eles estão o quê? Aceitando a mensagem teste. Então é mais ou menos assim, eu vou desenhar, eu acho que está um pouco confuso. Os liberais não são os mundanos. Virou a cabeça. Eu vou tentar botar aqui no quadro para ficar mais fácil. A gente tem aqueles que estão
Vamos colocar aqui para ficar melhor. Aqueles que estão aceitando a verdade de teste, ok? E essas pessoas não conformam com o mundo, não é isso? Logo, as pessoas que conformam com o mundo, ou são os mundanos, o que eles estão fazendo? Eles estão rejeitando a verdade. Teste. Então a verdade teste é a união de igreja com o Estado. Então a gente sabe que aqueles que estão rejeitando a união de igreja com o Estado, eles não são o quê? Mundanos. Logo, aqueles que estão aceitando a união de igreja com o Estado, ou seja, eles estão rejeitando essa verdade teste. Qual é a verdade teste? União de igreja com o Estado. Se eles estão rejeitando... Vocês estão aceitando a separação. Vamos usar a palavra certa, exatamente. Aceitando Se eles estão lutando para a união da igreja com o Estado, quer dizer que eles estão rejeitando a mensagem que fala a respeito da imagem da besta. Então eles estão rejeitando a mensagem que fala da separação de igreja com o Estado. Essas pessoas que rejeitam essa mensagem, elas são consideradas o quê? São os que estão conformando com o mundo. Ficou claro? Não ficou claro? Laura? Ficou? Ok. É, que foi uma volta. Vamos tentar usar palavras melhores. Vamos usar palavras melhores. Vamos usar as palavras melhores. Aceitar a verdade é aceitar a verdade o quê? Separa a igreja com o Estado, ok? Se você aceita que o Estado e a igreja têm que estar separados, quer dizer que você não está se conformando com o mundo. Agora, se você acha que o Estado tem que estar junto com a igreja, quer dizer que você é o quê? Está se conformando com o mundo. Então, quem é que tem lutado para separar a igreja com o Estado? Os liberais. Então, os liberais não são os mundanos. Então, a gente está olhando com óculos proféticos para isso daqui. Vocês estão entendendo? Então, mais uma vez, a pessoa deve estar pirando a cabeça atrás da câmera. Mas calma. Vamos entender o quê? Qual é a perspectiva profética disso? Se você está lutando por essa união, que era o que acredito que todos nós estavam fazendo com os olhos vendados, achando que esse discurso da família, que a família tem que ser o homem, a mulher, e a gente quer enfiar o que a gente pensa para ser família nos outros, a gente não respeita a decisão dos outros pensarem diferente, a gente quer enfiar a nossa religião nos outros, a gente achava que isso era bom, que é defender a bandeira do evangelho. E a gente não percebe que isso é o quê? Que isso é errado. Então, assim, tem como falar de igreja com o Estado vários fatores, né? Só por bom senso já deveria ser suficiente. Ninguém ficaria feliz de que levasse um filho para a escola onde se ensinasse o livro do Banda, ok? Se ele ensinasse o Alcorão, o que quer que seja. Mas todo mundo votaria a favor para ensinar a Bíblia nas escolas. Então a gente não percebe o tamanho da hipocrisia que a gente tem, pelo menos que a gente tinha, né, antes da mensagem, como da meia-noite chegar, onde a gente queria forçar a nossa religião nos outros. Queria forçar a nossa religião nos outros e a gente não tinha empatia do outro fator. Isso é só o bom senso. Se a gente olha pelo olhar profético, tem muita coisa que dá para se falar em relação a isso, como que isso é abominável aos olhos de Deus. Lembra o que A.T. Jones fez? Ele falou bem assim, se estivesse passando uma lei dizendo que o sábado é o dia do Senhor, eu estaria aqui lutando com a mesma intensidade. Ele é um adventista. Então, por mais que a vontade de Deus, por mais que o sábado é o dia do Senhor, não era a vontade de Deus que a verdade seja imposta nos outros. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, o maior dom. Não foi imposta... A gente está nessa bagunça aqui toda porque Deus dá o livre-arbítrio. Ele não força ninguém a escolher aquilo. Então, se a pessoa quer pecar, não tenta proibir ela de pecar. Não tem como imaginar, não, você não vai sair na balada, eu vou te trancar no quarto. Você está proibindo a pessoa de pecar? Você acha que é assim que você vai converter alguém? Você acha que esse é o processo? Proibindo o homossexual de se casar? Você acha que é assim que a sua mentalidade cristã vai prevenir a moralidade no mundo? Proibindo de adotar uma criança. Vai proibir a pessoa de adotar uma criança. Você acha que esse é o passo que você vai dar para defender o Evangelho de Cristo? Não é. Não é forçando o que você entende como moralidade nos outros. Porque uma pessoa que é um ateu não tem que estar seguindo lei porque você acredita numa coisa, porque você segue um livro de regras, ok?
Estou colocando assim na perspectiva deles. Então a gente precisa ter essa mentalidade, tá? A respeito disso. Então os liberais, o que aparentemente são contra a família, perversos, malignos, Globo Lixo, Folha de São Paulo, essas pessoas, eles têm lutado pelo quê? Têm lutado pela separação de igreja e Estado. Essas pessoas têm atacado e têm mostrado a perspectiva correta que Donald Trump tem feito, que Bolsonaro tem feito. Eles têm mostrado nesta perspectiva, eu não estou falando das imoralidades que eles fazem, estou falando que nessa perspectiva, quem é que tem apontado Trump como uma pessoa que está juntando igreja com o Estado? É eles. Quem é que tem apontado Bolsonaro como uma pessoa que está com uma pauta religiosa? É aqui. Quem é que tem defendido Bolsonaro com todos os unhas e dentes, né? Com uma bancada totalmente cristã? Então a gente precisa visualizar que o teste que o mundo vai passar é esse. E quando a gente for para o mundo e falar bem assim, olha só, isso daqui é o teste da imagem da besta. As pessoas que estão ouvindo essa fonte de informação, qual lado que elas vão tomar? Eles vão falar, não, tá certo, que tem que realmente defender os valores da família cristã. E eles vão permanecer desse lado que vai receber a imagem, a marca da besta. Então a gente precisa visualizar esse fator com óculos proféticos e separar a moralidade da profecia. Esquecer que Ciro era um adúltero, que quer que seja um idólatra. E a gente tem que perceber que ele está cumprindo o quê? Um papel profético. Tá? Então esse é um ponto muito importante que a gente precisa visualizar. Agora o ponto é, o que fez as igrejas, a igreja e o Estado virem juntos? O que fez a América grande novamente? O que faz eles rejeitarem essas mensagens testes? E aí a gente consegue listar. O que a Fox News começa a compartilhar, talvez não de forma escancarada, mas as entrelinhas? Teorias de conspiração. A gente vê um crescimento de o quê? De um machismo, né? Que a mulher tem que ser submissa. A gente viu, né, na Bispo de Macedo falando que as mulheres não deveriam fazer faculdade, porque senão ia sair do plano ideal bíblico para as famílias, onde a mulher tem que ser inferior ao marido. A gente vê que existe também o nacionalismo. Toda a agenda da Fox News é o quê? Tem que criar um muro, tem que separar eles lá, os mexicanos, sai fora daqui. O nacionalismo grande, nós somos a América, nós primeiro. Toda a linguagem de Donald Trump vem através de quê? Dessa fonte de informação aqui. Então a gente vê o sexismo, a gente vê o machismo, a gente vê a xenofobia, talvez a melhor palavra para usar seria nacionalismo, teorias de conspiração, racismo. Então isso é onde entra aqui nessa fonte de informação. Cara, cristãos levantando bandeira contra o quê? Vacinação. Teorias de conspiração. Teorias de conspiração que é levantado por essa fonte de informação aqui e que tem causado muitos danos, ok? Mais uma vez, por essa agenda cristã. Então a gente precisa visualizar o que essa fonte está falando, e a gente tomar a decisão e ver quem é que está sendo os agentes de Deus. Aí você fala assim, nossa, agente de Deus? Ciro foi ungido de Deus. Então a gente precisa ter isso em mente. Se a gente seguir no próximo parágrafo, a irmã a gente vai citar Tessalonicenses 2. Ela vai falar bem assim: a Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. E os que não recebem o amor da verdade para se salvarem serão deixados à mercê da operação do erro para que creiam a mentira. Então você consegue ver que eles não têm o amor da verdade. Que verdade? São as verdades do verso anterior, as verdades testes. Essas verdades que são o quê? Igreja e Estado, essas verdades testes para eles. Eles não creem nisso, eles preferem crer no quê? Teoria de conspiração, eles preferem crer na mentira, ok? Então eles ficam numa desilusão, como diz aqui, o que eles recebem? A operação do erro. Porque eles acreditam que estão... O que é a operação do erro? Você fica iludido, você fica com essa desilusão. Você acredita que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade você está limpando a testa e vai receber a marca da besta. Então, isso é uma desilusão. Você acha que está fazendo uma coisa boa, mas na verdade você está trabalhando contra. Porque você acha que defende a bandeira da verdade por defender essa bancada cristã através do Estado. Okay?
Então esse é um ponto pra gente visualizar. Mais uma vez, não estou falando que a Globo é uma TV moralmente linda, maravilhosa. Não estou falando que isso daí são essas coisas. O que eu quero visualizar é que tem uma linha, que é uma linha que vai ser um teste para o mundo, e nessa linha tem alguém que está apontando para a verdade, tem alguém que está apontando para a perdição. Tipo assim, não assista entretenimento na Globo, mas assista a notícia dele que eles falam. Né? Então assim, o que eu quero que a gente veja é que existem duas fontes de informação. E a fonte de informação liberal, que são os ateus, os abortistas, os homossexuais, as pessoas de outras religiões, eles estão lutando por quê? O que eles apontam? A separação de igreja com Estado. Em relação ao teste final, quem está certo? Eles estão certos. Então, essas fontes de informações cristãs, independente se eles passam novela de Noé, de Moisés, de Jesus, o que eles querem fazer? Unir cada vez mais a igreja com o Estado. Tá? Então, assim, a gente precisa olhar pela perspectiva correta. A gente precisa visualizar que a queda de Babilônia do anjo de Apocalipse 18, os pecados que caem aqui, é porque a igreja tem se unido com o Estado. E tem alguém que está alimentando isso e tem alguém que está lutando contra isso. Fizeram uma pergunta para a tese sobre o projeto Blitz, e eu fui pesquisar. Nossa, é o que está acontecendo lá com o Trump. Com o projeto Project Blitz. É uma coisa muito boa para pesquisar, vou anotar aqui. A maioria moral, na verdade, é a maioria moral de hoje. É para as escolas, né, o projeto Blitz. O projeto Blitz é para tudo. Isso daqui é uma coisa muito importante para se pesquisar. Isso daqui. A maioria moral hoje. E o que é isso daqui? Eles querem fazer o quê? Tem muitas bancadas, eles estão tentando levantar leis para o quê? Para unir, para passar leis que defendem ali a questão das leis morais cristãs. Já começou há um tempão. Exato. Coisas que a gente via, por exemplo, quando eu via lá o Trump abrindo lá os negócios com oração, eu dizia, nossa, que legal. Quando eu vi a esposa do Bolsonaro, quando ele tomou posse, nossa, que legal, nossa, que ora tanto. E nada mais é do que eles estavam começando a fazer isso, essa união. Existem várias coisas que eles colocam de leis que eles estavam tentando passar. Tem uma que não é do Projeto Blitz, é de outra também. É uma lei no Texas que estava sendo passada, eu esqueci o nome dela. Mas é mais ou menos assim, a religiosidade... Me dá um segundo aqui. Onde que eu anotei isso agora? Mas era uma lei mais ou menos assim, o direito que a pessoa tinha de quê? De recusar qualquer assistência por causa de questão religiosa. Então, se você é um psicólogo e aí vem um casal homossexual no seu consultório que é consulta, você pode dizer bem assim, não é a minha fé, eu não concordo com isso, logo eu não aceito vocês a atender consulta. Essa é uma lei da bancada protestante, estava querendo ser passada no Texas, ok? Tá aí por aí, eu acho, não acho que ainda foi passada, mas você consegue ver que é o quê? Tentando trazer a religiosidade deles através do quê? Do Estado. Dizendo, não é meu direito fazer isso, é o direito deles ser escravos, é o direito deles segregar, é o direito deles falar bem assim, eu não quero atender você, eu não vou te dar assistência por causa disso. Tá ferindo os meus direitos. Aí isso não seria um crime, né? então. O que não seria um crime? Se tu rejeita... A ideia é que não seria um crime. Exato, não seria o crime. Essa é a proposta da lei. Você consegue ver como que isso é realmente eles tentando juntar. Eu quero lembrar que aqui, como é que é o ponto que eu ia trazer aqui? As igrejas protestantes começaram a parar de falar de segregação aqui, porque já virou fora de moda. Hoje, você falar que negro tem que ser separado de branco é um absurdo, né? Mas se você é um desses cristãos zelosos que estão lutando hoje contra esses fatores sociais que essa bancada, principalmente LGBT e feminista, tem lutado, muito provavelmente nessa época você estaria o quê? Lutando contra, a favor da segregação. Entendeu? Então a gente precisa entender essa dinâmica. Para defender isso, então você tem que continuar defendendo que a escravidão é correto. Exato. Tem que continuar defendendo que negro não tem que estar com branco. Exatamente, porque isso tem como defender isso na Bíblia, né? Até fala, seja consistente. Seja consistente. Seja consistente. Na década de 80, o Trump, antes dele se interessar em ser presidente, porque ele
ele estava relacionado com o setor imobiliário e tudo, ele até se fala nessa palestra do Trump, né, que ele se negava a, por exemplo, alugar os apartamentos dele para quem tinha preferência dos brancos, colocar os pretos lá embaixo na lista. E sobre também quem... O fator financeiro, exatamente, quem iria pagar. O valor Salário da do mulher não valia. Só o salário do Só o salário do homem. Ali ele já mostrava, né, a segregação. E sexismo ali, sexismo. exato. É. Então assim, a gente precisa visualizar isso com os olhos, com óculos proféticos, mais uma vez. É por isso que a gente fala, decreto dominical adventista não vai ver. Porque é triste você ver hoje como que o adventismo não... Sem profecia o povo corrompe. O povo não está estudando profecia. E até a gente estava estudando. Se não fosse a mensagem de como na meia-noite, a gente estaria defendendo esses valores que estão sendo impostos no Estado. Quando tu coloca nas linhas, como as coisas vão clareando, né? Exato. Quando iniciou assim, dizer não vai ter o decreto dominical como você está esperando, todo mundo ficou, não, vai. Aquela resistência, aquela dificuldade. Está tão claro hoje nas linhas que não vai ser assim. Quanto tempo já foi? 1 hora. 1 hora, né? Só queria pontuar mais uma coisa antes da gente finalizar. É uma coisa que tem se falado, que existem 3 fontes de informação e não 2, né? Que estão lutando contra essa informação que a gente está dizendo. Estão dizendo que a CNN é uma fonte falsa, a Fox é uma fonte falsa. E qual é o nome do jornal da Igreja Católica? A Mãe Angélica, que é a TV católica. Então eles estão dizendo que Apocalipse 16, quando eu falar besta, dragão, falso profeta, e que ambos deles tais as rãs, tem se pontuado que isso são 3 fontes ruins. O dragão, como sendo a fonte de informação da ONU, que seria a CNN, mais liberais, essas visões. A Fox News como sendo do falso profeta e da besta como sendo Mãe Angélica, ok? Então, quando a gente visualiza isso, a ideia é dizer que existem 3 fontes de informação. E o que a gente diz é que isso está errado. Por quê? Primeiro, porque está errado. Só se a gente visualizar aqui, quem é que está lutando hoje contra a separação de igreja com o Estado? É a CNN, ok? Você vê que o Washington Post, The New York Times, The Guardian, né? Se quiser pesquisar, BBC. Então, assim, esses canais estão lutando contra. É Fox News e CNN, é assim, ok? Quando chega o decreto dominical, que é o cúmulo da união da igreja com o Estado, não tem essa de CNN vai falar bem assim, não, é bom. Entendeu? Então, assim, é uma visão muito errada a gente visualizar. Existem sim um grupo que vai estar o quê? Atacando essa união de igreja com Estado. Então, não tem como dizer que eles aí estão ali juntos, unidos, com o mesmo propósito, ok? Então, existe essa divisão acontecendo. Eles estão lutando um por uma coisa, o outro está querendo unir a igreja com o Estado. Esse aqui está querendo separar. Então, quando a gente vê a tríplice união, é porque eles estão unidos. E essa união é do falso profeta, do dragão e a besta. E é interessante, eu achei muito interessante quando coloca isso, porque o falso profeta, o que ele é? Um profeta. O dragão a gente entende como sendo rei, né? São o poder do Estado. E a besta, a gente sabe que é o papado, a gente vai colocar como isso. E o papado é o quê? O anticristo, né? E Cristo é o sumo sacerdote. Então ele tenta se passar para um sacerdote. Quando a gente visualiza isso, o que a gente vê? Quem é que é um profeta, um rei e um sacerdote? Jesus. E quem é a contrafação disso? É a tríplice união. Você consegue entender? Jesus tem uma voz. A tríplice união tem o quê? Uma voz. Então você vê que aqui é uma fonte verdadeira e aqui é uma fonte falsa. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Que a tríplice união é uma contrafação de Cristo, que é um profeta, que é um rei, que é um sacerdote. Essa contrafação, eles têm uma voz para lutar contra Cristo. Então, a mensagem ali seria 3, que seria uma fonte falsa. Que seria uma fonte só. Não seria a fonte verdadeira. Deus não te deu uma fonte verdadeira,
então? Deus deu uma fonte verdadeira pra gente, Não, né? porque daqui a pouco se Se usar. se tu usar essas três, então Deus não te deu uma fonte verdadeira. Uhum. Só te deu uma fonte falsa. Eles não dizem que tem uma verdadeira, então. Não sei. Eu acho que eles dizem que aí que eles, o movimento, a fonte verdadeira e o resto é tudo contra eles. Que Babilônia não É. tem nada de bom. É o que eu vejo, não tenho certeza dessa informação, Parece que a três ok? alianças que seria isso, seria todas as três ruins. Todas ruins. Todas Aham. ruins, não teria Então uma não teria uma boa. fonte verdadeira. Né? Só mais um pontinho aqui para a gente não estender O muito. que as rãs têm a ver com isso? O que a rã tem que fazer? As rãs, a gente estava falando das rãs. Não, é porque o que é apresentado é que da boca de cada um deles sai rãs. Ah, E essa rã seria a fonte de informação. Cada uma diferente. O que eu estou dizendo é que elas são iguais. A fonte má do falso profeta, do dragão e da besta, que é a mesma. Porque o Evangelho separa duas classes. Duas classes. Duas fontes, então. Exato. Ok. Então o que a gente visualiza também que é interessante é que... Qual era o ponto que eu vou colocar aqui? Calma. Ah tá, é uma aplicação interessante que a gente vê. Tem um artigo que fala sobre isso. Sobre a união da Fox News. Eu já estou fazendo uma aplicação, tá? De Trump e das igrejas protestantes. Nossa, aí sim seria uma aplicação boa. A tese até menciona sobre isso. Que é a união deles para fazer o quê? Para unir igreja com o Estado, ok? Então a gente consegue ver. A gente está reformulando o entendimento a respeito do que seria o dragão, a besta e o falso profeta. E eu quero sugerir um aqui, ok? Se a gente for para Apocalipse 12, o que a gente tem em Apocalipse 12? A gente tem um dragão, não é isso? Um dragão aqui em Apocalipse 12. Cadê? Apocalipse 12. Quem é o dragão? Roma pagã, não é isso? E a gente veio para Apocalipse 13, se a gente for no verso 2, o que fala? Que o dragão deu a besta. O que o dragão deu a besta? Abre aí Apocalipse 13. Então, Apocalipse 12, você tem um dragão. Aí o dragão dá a besta. O que ele dá? O seu poder. O poder, trono e autoridade, não é isso? Tá no 13, né? 3 versos. Isso, 13 verso 2. Então, Apocalipse 12, Apocalipse 13. Então, o dragão, o que ele dá? O dragão, ele tem o poder. Ele tem o poder, o trono e a autoridade. Então, a gente pode dizer que o dragão, ele tem o quê? O poder, o seu exército, ele vai dar o seu trono e ele vai dar o quê? A sua autoridade para quem? Para a besta. Então ele vai transferir isso para a besta. Eu quero diagramar isso de outra forma aqui. Eu quero visualizar o seguinte. Vou apagar, mas eu vou escrever aqui mesmo. Como é que era a dinâmica? A gente tinha aqui o dragão. E ele vem até aqui. E depois aqui, quem é que vai continuar? É a besta. Besta. Besta, ok? Dragão e a besta. E a partir aqui a besta vai continuar. Mas o que eu quero que a gente visualiza é que quem é que continua? O dragão continua. Mas o que ele dá para a besta? O poder, o trono e a autoridade. Estava com ele aqui o poder, o trono e a autoridade. Só que aí chega num período e troca. Como que a gente identificaria isso antes? A gente identificaria como sendo esse período aqui o primeiro período do paganismo. E aqui, nesse ponto, o que seria? O papismo. Não é isso? Mas qual é? Olha só que interessante isso daqui. Segue aqui o pensamento comigo. Quem é Roma pagã? Não é aqui, o dragão é quem? Roma pagã. Agora, quem é Roma papal? É o papado. Mas o papado é o poder religioso. Quem que ele usa para perseguir os cristãos? Os reis da Europa. Aqui a gente entende como sendo o quê? Império Romano. Aqui também quem é que faz a perseguição?
É o mesmo, ok? Se a gente visualizar aqui, talvez fica mais fácil. Aqui é Roma pagã, tá vendo? E aqui é o quê? É Roma pagã, mas quem é que tem? Na verdade é Roma também, mas quem é que tá ali? É o papado. É Roma, é Roma. Aqui são os reis da Europa, aqui são os reis da Europa. Só que aqui sob o domínio do paganismo, aqui sob o domínio do papismo. Então o que eu quero que a gente visualiza é que são os mesmos poderes estatais que estão fazendo o quê? A perseguição. Então o que o dragão, o poder do Estado, faz bem assim? Eu dou ao papado o quê? O poder, eu dou o meu exército para o papado, eu dou o meu trono para o papado e o Estado religioso para que vocês dominem e façam a sua perseguição. Consegue visualizar a dinâmica? Então o que o dragão está dando é o seu exército, o seu trono e a sua autoridade para o papado para continuar. Mas quem é que está fazendo essa perseguição? O dragão. Ele também está aqui. Estão visualizando? Aliás, se vocês forem em Apocalipse 12, quem é que persegue a mulher? Ele tenta matar Jesus? O dragão. E depois quem é que persegue a mulher? O dragão. E a mulher fugiu para onde? E o deserto é por quanto tempo? Apocalipse 12, 6. 1260 anos. Então quem está perseguindo a mulher nos 1260 anos? Então você vê que é os mesmos reis que estão fazendo o quê? Essa perseguição aqui. A questão é que agora está sob o domínio de quem? Da besta. Então quando a gente traz essa dinâmica aqui para os Estados Unidos, a gente vê a mesma lógica. Porque isso é o início de Apocalipse 13, isso é o original. Mas em Apocalipse 13 a gente também tem uma ilustração espiritual. E eu estou sem espaço. Ok? Vou tentar botar aqui. A gente tem uma aplicação espiritual disso. A gente tem um poder do Estado e a besta. Quem que seria aqui? A gente tem os Estados Unidos, a besta ali de Apocalipse 13, e aí chega um período que o que vai acontecer? Para quem que os Estados Unidos vai dar o poder? Para controlar? Para as igrejas, não é isso? Quem é que passa ao decreto dominical? As igrejas protestantes. Mas qual vai ser a força que vai ser usada para a perseguição? O poder ainda dos Estados Unidos. Conseguem ver a dinâmica? Então, dessa forma, a gente vê que quem é que representa o dragão? Quem é que fala como um dragão? Os Estados Unidos. Quem é a besta? As igrejas. Então, aqui a gente consegue ver que o presidente, que é um símbolo do Estado, ele é representado com o quê? Como um dragão. Quem é que é simbolizado pela besta que está governando o Estado? As instituições protestantes. É a mesma dinâmica aqui. Você tem um dragão, que é o poder do Estado, e aqui você tem o quê? O poder religioso que está dominando. Consegue visualizar a lógica? Então aqui você vê que o poder religioso é simbolizado pela besta, o poder estatal é simbolizado pelo dragão. Aqui você vê os Estados Unidos e as igrejas protestantes. Isso seria o dragão e a besta. Okay? Você vê essa dinâmica aqui ilustrada. Da mesma forma, é o poder dos Estados Unidos, mas ele passa isso daqui para quem? Para as igrejas protestantes, através das suas leis, ok? Então com isso a gente consegue ver aqui o dragão, a besta, e eu acredito que o falso profeta é simbolizado pela Fox News, ok? Eu acho que seria isso. Alguém tem alguma pergunta? O que é aquilo ali? A igreja, a besta e ali em cima? Poder, trono e autoridade. Mas o ali. É um D. Dragão, o dragão e a besta. Dragão e a besta. Mas Fox seria o profeta, até porque seria o falso profeta. Porque ela está dando a mensagem falsa. Exatamente. Eu acho que se aplica muito bem para ela ali. Mas isso tudo aqui, né? O frigir dos ovos é a mesma coisa, só que o quê? Esses dragões aqui, né? Frigir dos olhos? Dos ovos. Na essência, é o Estado, né? Como aqui também é a besta é o Estado e a mulher. Isso. Aqui você vê que é o poder do Estado com o poder religioso em cima, então, entendeu? Não seria melhor embaixo da besta colocar Estado ali, na aplicação ali? Não, Em vez de sacerdote. Não, o Estado é o dragão. E embaixo aí é sacerdote, não sei, ali não deveria ser Estado? O Estado é o... Então, pois é, mas eu estou falando usando o diagrama, né? Então, quando a gente entende essa tríplice união, a gente vê que essa besta representa mais o símbolo religioso. É que eu estou indo mais dentro do Apocalipse 13, né? Ali entendi, 7 entendi. E o 12, né? Que seria, como eu falei no frigir dos ovos. Quem é o cabeça aqui? Uhum. Quem é o entendi. cabeça aqui do dragão?
Eu acredito, eu entendi o que você falou. É que eu não tô falando do cabeça do dragão. Mas às vezes, eu entendi, às vezes a irmã White aplica a besta como um poder do Estado, às vezes ela aplica como um poder religioso. Ela fala que a besta é o papado, em outras citações ela fala que a besta é os governadores. Então eu acredito que nessa aplicação é mais claro você ver como um poder religioso, mas eu não nego que a besta sim é um poder do Estado, ok? Mas eu diria mais ainda, é o poder religioso controlando o Estado, isso seria a besta. Como você falou. Exato. Besta, sempre tem alguém controlando. Sempre tem alguém controlando. Vamos orar então? Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse fim de semana. Muito obrigado pela oportunidade que a gente teve de se encontrar aqui. Poder estudar a Tua Palavra, Pai. Poder ver o que o Senhor tem revelado para nós. A gente tem clara certeza como o Senhor tem guiado a gente durante todo esse tempo. Quanto que a gente tem aprendido, Pai. Quanto que o Senhor está nos preparando para levar essa mensagem lá fora. Ideias preconcebidas que a gente tinha. E quando a gente coloca os óculos proféticos e a Tua mensagem, a gente consegue visualizar, Pai. Qual é o seu desejo para nós? Ajude-nos a entender isso, a pegarmos as evidências e estudarmos mais para que a gente possa ter uma mensagem clara e limpa para levar para o mundo lá fora e também para a igreja, Pai. Em nome de Cristo pedimos que vocês continuem conosco, o Senhor abençoe a cada um aqui, a cada família, também ao voltarem para casa, que você possa proteger e que você possa abençoar nos estudos para que cada um aqui possa se firmar mais na Tua verdade. Ajude-nos nesse processo de aprendizado, como o Senhor nos ajudou no passado. Em nome de Cristo Jesus, agradecemos e pedimos. Amém.